Graça e paz a todos, que a paz do Senhor possa estar com cada um. Muito bom estar aqui mais uma vez para poder explicar a respeito da Bíblia. O tema hoje, você sabia que o Novo Testamento ele não começa em Mateus? Talvez ninguém nunca te ouviu, nunca te falou isso, né? Você católico, o Papa não te falou isso. Talvez os padres, você que é evangélico, com certeza nenhum pastor nunca te falou isso, porque nunca me falaram. O Novo Testamento ele não começa em Mateus. Mas aí você diz, mas na minha Bíblia tem uma página no meio de Malaquias, que é o Novo Testamento. Mas eu quero lembrar você que esta página ela não é o Novo Testamento. Esta página, o homem a quem traduziu a Bíblia colocou esta página no meio entre Malaquias e Mateus, influenciando a todos que dali para frente começaria o Novo Testamento. Mas segundo a palavra de Deus, essa página está no lugar errado. Então, o Novo Testamento ele não começa em Mateus e eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Tudo o que eu disser aqui não é dito por mim mesmo, mas eu digo o que está escrito aqui. Talvez você nunca ouviu falar, talvez ninguém nunca falou para você que o Novo Testamento ele não começa em Mateus. O Novo Testamento ele não começa ali e você vai entender. Olha só, Hebreus capítulo 9, acompanha na sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 9. Agora, só que a maioria dos pastores nunca avisaram isso, nunca falaram isso na igreja. Eu vou mostrar a você aqui na Bíblia que o Novo Testamento ele não começa em Mateus. Olha comigo aí em Hebreus 9, versículo 15. Hebreus 9, 15. Você vai entender. Olha só. Por isso, ele quem? Jesus. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança. Tá vendo aí? Então, os pecados havia sobre a primeira aliança. Nós não estamos na primeira, nós estamos na segunda, que é a graça. Por isso que há tempo que eu falo isso, que nós não somos pecadores. Olha Hebreus 9,15. Nem é o meu assunto. Olha que Hebreus 9,15 está dizendo que o pecado havia sobre a lei, sobre a primeira aliança. Nós estamos debaixo da graça. Então, Hebreus 9,15. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão de pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a chamada da herança eterna. Hebreus 9,16. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Tá vendo aí? Hebreus 9,16. Onde há testamento, na minha Bíblia aqui, está dizendo isso. Entendeu? Então, é preciso que nós lemos a Bíblia com entendimento. Porque o Novo Testamento, ele não começa em Mateus. Você vai entender aqui, junto comigo, versículo por versículo que eu vou ler aqui, vai te fazer entender. Porque Mateus ainda é livro da lei, é livro da antiga aliança. Então, você vai entender no decorrer do vídeo aqui e no decorrer das leituras que nós vamos fazer aqui, que você vai entender que não é. Hebreus 9,16. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Então, o que está falando aqui em Hebreus 9,16? Para que seja testamento, Novo Testamento, o testador ele teria que ter morrido. Deixa Hebreus 9 aberto aí. Vamos para Mateus capítulo 1. Nós vamos entender aqui. Mateus capítulo 1. Olha Mateus capítulo 1. Olha o que está escrito aí. E por que o Novo Testamento não começa em hebreu? Ó, Hebreus está marcado aqui. Vamos para Mateus 1. E você vai entender o que a Bíblia está entendendo. O que a Bíblia está dizendo. Mateus 1, versos 18, olha. Deixa Hebreus 9, 16 aberto aí. Vamos entender aqui. Ora,
o nascimento de Jesus Cristo. Então, em Mateus 1, está dizendo que é o nascimento de Jesus Cristo. Então, eu não entendo por que eles colocaram esta página dizendo que o Novo Testamento começa em Mateus. É óbvio que a pessoa que colocou isso aqui, ele não teria conhecimento disso. Quem pôs essa palavra aqui no meio, dizendo que o Novo Testamento começa aqui, talvez ele não conhecia 1% da Bíblia. Talvez colocou sem entendimento. Porque se ele entendesse, ele não colocaria isso aqui. Olha Hebreus 9,16 e leia Mateus 1,18. Hebreus 9,16. Onde há testamento, se você ver a sua Bíblia aí, entre Malaquias e Mateus, há uma página em branco, dizendo o Novo Testamento. E o que Paulo está dizendo? Onde há testamento. Mateus é Novo Testamento? Olha Hebreus 9,16. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Mas você vai ler em Mateus 1,18, fala do nascimento, não da morte. Então não é Novo Testamento. Isso aqui está muito bem claro. Mateus 1,18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí começa a contar, estando Maria, sua mãe e tal e tal. Entendeu? Então, Mateus, ele está nascendo. Como é que a pessoa pode pôr uma página entre Mateus e Malaquias dizendo que é Novo Testamento? Se Mateus 1,18 está falando do nascimento de Jesus, não sobre a morte. Então vamos voltar aqui para Hebreus 9. Olha, Hebreus 9. Hebreus 9, 16 e 17. Vamos entender aqui. Mateus 9, 16. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. E eu te mostrei em Mateus 1,18 que ele estava nascendo. Ele estava nascendo ainda. Olha o 17, Hebreus 9, 17. Porque um testamento, alguém diga assim, não, Renato, Mateus é Novo Testamento sim. Então vamos ler a Bíblia aqui, vamos entender o que ela está falando. Hebreus 9, 17. Um testamento só é confirmado, está entendendo? Ele só é confirmado. Tem uma versão da Bíblia que diz assim, um testamento só é válido onde houve morte. Então, como que Mateus pode ser Novo Testamento se Mateus 1,18 ele estava nascendo? Nascendo. E o que está dizendo aqui Hebreus 9, Hebreus 17? O testamento só é confirmado onde houve morte. E não onde houve nascimento, onde houve morte. Então a Bíblia, Deus está dizendo aqui na palavra dele, que Mateus não é Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros do Novo Testamento. São livros históricos. Aí, Renato, onde é que começa então o Novo Testamento? O Novo Testamento ele começa depois da morte e ressurreição de Jesus. Então nós podemos dizer aqui que certamente, com toda a certeza, que o Novo Testamento ele começa em Atos. Ele já tinha morrido e ele já tinha ressuscitado. De Atos para frente já é Novo Testamento. Mateus não, Marcos não, Lucas também não, João também não, ainda são livros da lei. Fazem parte dos livros da lei, como Isaías, Jeremias, Malaquias, como os provérbios. São livros históricos que falam sobre Jesus de Nazaré. Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 livros históricos. O livro de Atos também é um livro histórico, mas fala sobre a igreja primitiva. Entendendo que Atos não é um livro doutrinário, como Romanos, como Coríntios, Gálatas e Efésios. Atos também é um livro histórico, mas ali Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Então, tudo bem. O Novo Testamento começa de Atos para frente. Atos é um livro histórico, não é um livro doutrinário. Não se pode fazer doutrina de um livro de Atos, porque a doutrina ela vem de Romanos para frente. Hebreus 9, 17. Eu vou ler mais um versículo aqui. Olha só. Um testamento só é confirmado onde houve morte. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 9, 17. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Claro que não, de forma alguma. Então, é por isso que nós temos que entender a Bíblia dessa forma. Então, eu fico imaginando a pessoa que pôs essa página dizendo que é Novo Testamento, se quando a própria Bíblia diz que Hebreus 9, 17 não tem nenhum valor, porque o testador está vivo.
Em Mateus 1,18, o testador estava nascendo, que era Jesus. Então aí ele nasceu em Mateus 1,18, cresceu, viveu. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador estava vivo. Hebreus 9,17. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O que está dizendo? Claro que não é, de forma alguma, não é Novo Testamento. Ele não é Nova Aliança, porque o testador estava vivo. Isso é bem fácil de entender. Vamos aqui, pôr uma comparação aqui. Você é filho. Então, você é herdeiro de pai e mãe, dependendo do que ele tem. Você é herdeiro do que ele tem. Ou pouco é muito, ou muito você é herdeiro. Então, diante do juiz, você só tem parte ou direito na herança, ainda que você seja herdeiro, você só tem direito na herança depois que os pais morrem. Então, isso qualquer pessoa sabe disso. Então, ou pai, ou se ele tem pouco ou muito, ou se ele tem pouco ou muitos bens, você é herdeiro. Logo você tem uma herança. Só que você só tem direito a pegar a herança depois que seu pai morrer. É isso que está dizendo aqui em Hebreus 9. Porque enquanto o testador está vivo, não é Novo Testamento, não é Nova Aliança. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, não é Nova Aliança. Ou seja, você é herdeiro, mas você não pode pegar a herança porque o seu pai ainda está vivo. Agora, depois que o pai morrer, você pode pegar a herança. Ou seja, depois que o testador, que é Jesus, morrer e ressuscitar, aí sim é uma nova aliança. Então logo não pode dizer que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento. Isso é bem claro aqui na Bíblia. Mas só que eu deixei aqui um versículo especial aqui, que é a prova de tudo aqui para o final. Como se não bastasse Hebreus 9, 15, 16, 17. Para mim já basta. Mas eu guardei aqui para mostrar para você. Entendeu? Então, através desta palavra, eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai iluminar a sua mente, vai fazer com que você entenda o que está escrito na Bíblia, não o que eu estou dizendo por cabeça minha, mas o que está escrito aqui. Então, a prova final é essa que eu vou ler aqui, e você vai entender. Porque a prova é tudo baseado dentro da Bíblia. Então, não posso falar nada que não esteja aqui. Se eu falo algo que não esteja aqui, é heresia, ou se eu aumento ou se eu diminuo. Olha aí, Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Gálatas 4. Paulo, o apóstolo Paulo, provando e deixando registrado que o Novo Testamento não começa em Mateus. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas 4. Eu fico imaginando quantos evangélicos, quantos cristãos morreram e quantos ainda estão vivos pensando e imaginando que o Novo Testamento começa em Mateus. Pior é isso não, pior é o pastor, pior é o dirigente que sabe disso e não fala. Entendeu? Quer dizer, ele está ocultando a verdade que deveria ser dito na igreja. Ou se você vê o pastor dizer isso aí, é porque o pastor não conhece. Ou ele conhece, ou então ele está omitindo a Bíblia. De 100%, 99,1% é que ele conhece, mas não passa as verdades que está escrito aqui. Ele tem a Bíblia, mas ele não quer te passar a verdade. A prova que eu vou te falar com você aqui, que o Novo Testamento não começa em Mateus. Gálatas 4, versículo 5, tudo que eu vou falar aqui está escrito aqui na Bíblia. E você vai entender que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Gálatas 4, verso 4, olha aí. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, ou seja, Jesus nasceu. Ele é nascido de mulher. Hein? Olha aí. Olha seu professor de escola dominical. Olha seu pastor que todo fim de semana, domingo e quarta está na igreja. Olha aqui, então você nunca leu Gálatas 4,4 que diz aqui que Jesus ele nasceu sobre a lei. Entenda? Mas vindo a plenitude dos tempos de Deus, enviou seu filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Se você estudou teologia, você então não viu essa parte aqui da Bíblia. Então como que você pode dizer que o Novo Testamento começa em Mateus, se lá Jesus estava nascendo?
dizendo que Mateus é nova aliança, se Gálatas 4:4 diz aqui que Jesus, ele nasceu sobre a lei. Mateus 1:18, o nascimento de Jesus foi assim, ele estava nascendo. Então o que Paulo está dizendo em Gálatas 4:4? Que Mateus é um livro da lei. Isso é bem claro aqui. Não precisa ser um teólogo, um bacharel em teologia, só tem que conhecer a Bíblia. Mas quem dá esse entendimento é o Espírito Santo. Entendeu? Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ué, quem não sabe que Jesus nasceu lá em Mateus? Então Mateus não é Novo Testamento, não sou eu que estou falando. Está escrito aqui, eu concordo com o que está escrito aqui. É Deus falando. Então, Gálatas 4:4. Pega aí, sublinha, rabisca aí de baixo a última frase aí do verso 4 aí para você entender. Nascido sobre a lei. Ainda era lei. Isso aqui é uma revelação tremenda. Isso aqui é uma revelação tremenda que as igrejas não ensinam, não explicam. Eles estão ocultando a verdadeira palavra. Entenderam? Então está ocultando a verdade que o povo deveria saber e deva saber. Mas pela graça de Deus, Deus está levantando pessoas para falar da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho. Então Gálatas 4:4, ele fala aqui, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido sobre a lei. Olha Gálatas 4:5, para resgatar o que estava debaixo da lei. Jesus nasceu em Mateus 1, ou seja, ele nasceu debaixo da lei para quê? Gálatas 4:5, para resgatar o que estavam debaixo da lei. Isso é bem claro aqui. É facinho entender a Bíblia. Só tem que conhecer e pedir entendimento. As pessoas só não entendem a Bíblia porque não conhecem. Aí vai nas igrejas, o pastor não prega a Bíblia, fica falando que as portas vão se abrir, que a bênção vai cair, que você vai ser próprio. Como é que você vai entender a Bíblia dessa forma? Nunca, vai morrer sem entender a Bíblia. Porque você vai no lugar que o pastor não ensina a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus para distorcer, para os seus próprios fins, mas não ensina na integridade do jeito que deveria ser. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de Deus que clama Abba Pai. Abba Pai. Se você é filho de Deus, o teu Espírito diz Abba Pai. Então, que a bênção de Deus, que Deus possa te dar entendimento, para que você entenda o que a Bíblia está dizendo aqui. Lembre-se de uma coisa, nunca mais você vai esquecer. O Novo Testamento não começa em Mateus. Se ensinaram isso para você na escola dominical, não leu a Bíblia. Isso é um erro gravíssimo, isso não pode acontecer. Quem está com a Bíblia na mão tem que conhecer ela. Se prega e ensina errado, fica muito feio. O Novo Testamento não começa em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João não são livros do Novo Testamento. Por quê? Porque o testador, que era Jesus, ainda estava vivo. Hebreus 9:17. Ou terá ele algum valor enquanto o testador está vivo, que era Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começou em Atos, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mas a sã doutrina, ou melhor dizendo, a doutrina para os cristãos, se encontra de Romanos até Hebreus, as 14 cartas do apóstolo Paulo. Então, eu espero que Deus ilumine a sua mente, que dá sabedoria a você. Esta é a graça, que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a vida de cada um. Fique na paz.